Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar sobre as mutações. Mas antes, eu peço para que você considere se tornar membro desse canal. Fazendo isso, você tanto valoriza o meu trabalho, quanto me incentiva a estar sempre postando conteúdo de qualidade de matérias que se aprendem no ensino superior. As mutações são eventos que alteram a sequência de um gene. Essas mutações, alterações da sequência de um gene, são mais facilmente estudadas em doenças monogênicas, ou seja, que a alteração de apenas um gene já comporta uma alteração no fenotipo, do que doenças complexas, multifatoriais, que envolvem mais de um gene para expressar um fenotipo. Essas alterações nos segmentos do DNA podem ser de diversas dimensões. Por exemplo, aquelas que a gente estudou em citogenética, como as alterações numéricas, euploidias, aneuploidias, alterações de largos segmentos, como translocações, inversões. Elas são também mutações, mas uma mutação pode ser também bem pequena, como, por exemplo, ela pode envolver apenas um nucleotídeo ou até 10.000 nucleotídeos, e de 1 até 10.000 nucleotídeos elas vêm definidas mutações puntiformes, de tão pequenas. A gente também pode observar alterações, rearranjamentos entre os exons de um mRNA. A taxa de mutação do nosso genoma é de cerca 10 a menos 4, 10 a menos 7 por gene. Esse número é muito baixo, pois a nossa DNA polimerase é muito fidedigna em replicar exatamente aquilo que ela está lendo. Porém, mesmo assim, no nosso genoma existem zonas que estão mais propensas a mutações do que outras, e o porquê disso a gente não é bem compreendido pela ciência. Ainda assim, fatores físicos como produtos químicos e radiações podem alterar as sequências de um gene, ou seja, causam mutações. E para uma mutação ser transmitida aos seus descendentes, ela precisa ocorrer nas células que geram os gametas. De nada adianta você desenvolver um problema, um câncer de pele, pois ficou muito exposto a radiações ultravioletas do sol. As células que geram descendentes são diferentes das células da pele. O genoma que sofreu a mutação está na pele e não nas células que irão gerar os nossos descendentes. As mutações elas podem ocorrer nos genes que codificam proteínas, que são aquelas que a gente tem mais conhecimento nos dias de hoje. Elas podem ocorrer nos genes que codificam RNA, que realizam funções na célula na forma de RNA, como por exemplo o miRNA, que é um RNA de duplo filamento, que consegue fazer uma downregulation de alguns RNA mensageiros, ou seja, inibe alguns RNA mensageiros, degradando-os. Ou seja, esses RNAs que realizam função na célula em forma de RNA são denominados RNA não codificantes. E as mutações podem ocorrer também em sequências que não são nem traduzidas nem transcritas no nosso genoma. São definidas as regiões não codificantes. E geralmente uma mutação nessa zona é assintomática. As mutações podem ser consideradas constitutivas, quando elas estão presentes em todas as nossas células. A gente também pode observar as mutações em mosaico. Ela ocorre nas primeiras mitoses que a gente faz logo após a formação do zigoto, que a gente faz várias mitoses consecutivas. E aí pode acontecer que numa dessas mitoses ocorra uma mutação. Então, a gente terá, após o desenvolvimento do indivíduo, a partir dessas células, iremos ter que ele será composto de algumas células que irão conter a mutação, enquanto outras células não irão conter. Ele terá 2 patrimônios genéticos diferentes. E as mutações também podem ocorrer já depois do indivíduo formado, nas células somáticas, como por exemplo o exemplo que eu citei. Muita exposição de raios ultravioletas na pele pode causar uma mutação que desregula as mitoses de uma célula, principalmente de uma célula epitelial que realiza muitas mitoses, e ela acaba se proliferando demasiadamente, gerando um câncer. Uma mutação pode causar a incapacidade do desenvolvimento do feto, como pode também causar patologias em um indivíduo. Ela também pode ser assintomática, como
pode ser também raramente vantajosa. Os principais exemplos de mutações vantajosas podem ser aqueles que a gente encontrou durante a seleção natural, durante a evolução da espécie, tanto pelas características comuns a todos os seres humanos, tanto pelas características que você encontra em uma específica subpopulação de uma específica região que está assombrada por uma determinada doença. Como já analisado em aulas anteriores, por exemplo, a região que são assombradas por malária. Nessa subpopulação a gente pode encontrar uma maior frequência da mutação dos genes que codificam a beta-globina, que são as pessoas que portam a hemoglobinopatias, que já foi analisadas melhor em aulas anteriores. Se uma mutação afeta um gene, então ela pode afetar as sequências que compõem o gene, como por exemplo o promotor, os introns, os exons. Alterando essas sequências dentro do gene, você pode observar problemas tanto na transcrição do RNA, quanto na maturação do RNA, quanto problemas no RNA em si, que por sua vez podem gerar problemas na tradução ou na proteína final em si. As mutações pontiformes que envolvem apenas um nucleotídeo podem ser classificadas em deleções, quando um único nucleotídeo é deletado, inserções, quando um único nucleotídeo é inserido, ou substituições. As substituições podem ser classificadas também em transições, quando uma purina é substituída por outra purina, ou quando uma pirimidina é substituída por outra pirimidina. Mas elas também podem ser classificadas como transversões, quando uma purina é substituída em uma pirimidina ou vice-versa. Essas alterações de um único nucleotídeo podem causar, qualquer mutação na verdade, pode causar uma alteração de tipo quantitativo, caso aquilo que se altera por causa da mutação é a quantidade de RNA ou de proteína expressados, ou uma mutação pode ser do tipo qualitativa, quando aquilo que se altera por causa da mutação é o próprio RNA ou a própria proteína em si expressadas. Exemplos de mutações quantitativas podem ser aquelas que a gente observa no promotor de um gene. Alterando o promotor de um gene, você altera também a capacidade desse promotor de recrutar os fatores de transcrição, que induzem a transcrição desse gene, alterando assim a quantidade de RNA produzido. Outro exemplo de mutações quantitativas são aquelas que a gente observa quando se altera nucleotídeos presentes no 3' ou no 5' untranslated, que são regiões presentes no mRNA maduro já, após o processo de maturação desse RNA, que estabilizam o mRNA e facilitam a tradução. Logo, alterações nessas regiões irão formar um mRNA mais instável e menos propenso à tradução. De consequência, nós poderemos observar uma menor quantidade de proteína. Logo, é uma mutação quantitativa. Entre as mutações qualitativas, nós podemos observar, entre as várias que iremos analisar nesta aula, por exemplo, quando uma alteração dos nucleotídeos cria um local que induz um splicing anômalo, porém. Esse splicing anômalo pode causar a omissão de um exon. E assim, o RNA maduro, depois do processo de maturação, não irá possuir esse exon. Sem esse exon, ele vai deixar de codificar parte da proteína, mudando a proteína em si, sendo então uma mutação qualitativa. Ou, por exemplo, esse splicing anômalo pode alterar então o splicing normal, e assim isso irá causar a não remoção de um intron. E esse intron irá ser considerado uma parte integrante do RNA maduro depois do processo de maturação, pois ele será mantido por causa da alteração do processo de splicing que deveria removê-lo. E esse intron, os nucleotídeos presentes nesse intron,
serão lidos pelo ribossoma como porções codificantes e irão então codificar aminoácidos que irá formar a proteína, alterando o que a proteína deveria ser sem esta mutação, sendo assim também uma mutação qualitativa. Quando as mutações pontiformes ocorrem nas regiões codificantes, a gente pode observar também as mutações missenso, as mutações nonsenso e as mutações silenciosas. Lembrando, o nosso material genético codificante é lido de 3 em 3 nucleotídeos pelo ribossoma. Uma sequência de 3 nucleotídeos pode codificar um aminoácido ou pode codificar o códon de stop. E uma tripleta codifica um aminoácido, enquanto um aminoácido pode ser codificado por mais de uma tripleta. Tendo isso claro, vamos analisar então as mutações missenso, nonsenso e silenciosas. As mutações missenso são aquelas que, ao alterar um nucleotídeo, você também estará alterando a tripleta. E possivelmente você também estará alterando o aminoácido que deveria ser expresso. Mudando o aminoácido, você irá mudar um componente da estrutura da proteína final, que, dependendo da tipologia de mudança, pode ser assintomática, pode causar sintomas leves ou pode causar sintomas mais graves. Os sintomas leves ou assintomáticos geralmente ocorrem quando o aminoácido que foi mudado ele possui propriedades físico-químicas similares ao aminoácido original. Por exemplo, principalmente as propriedades como polaridade e dimensão. Quando o aminoácido, porém, ele é muito diferente em polaridades, em dimensões, ele irá mudar a forma que os aminoácidos se relacionam, se dobram entre si mesmo e formam uma proteína. E lembrando, no mundo microscópico, uma estrutura realiza uma função. Quando você altera a estrutura de uma proteína, você altera a sua função e isso pode causar danos gravíssimos. Uma outra tipo de metodologia para analisar se uma modificação é grave ou não, você pode analisar o grau de conservação daquele aminoácido em proteínas análogas de outras espécies. Se aquele aminoácido é muito conservado entre as proteínas análogas das espécies, muito provavelmente uma modificação desse aminoácido será mais grave do que uma mutação dos outros aminoácidos. Um outro método de analisar se a mutação será grave ou não é analisar se a região que aquele aminoácido é presente é uma região catalítica. Se a região for catalítica, é muito mais provável também que uma modificação desse aminoácido seja grave. E muito frequentemente, essas duas propriedades de conservação dos aminoácidos entre as espécies e a presença desse aminoácido ou não em regiões catalíticas se observam elas contemporaneamente. Muito frequentemente, um aminoácido é conservado quando este está presente nas regiões catalíticas. Temos também a mutação nonsense, também conhecida como mutação de stop. Quando uma tripleta que deveria codificar um aminoácido sofre uma mutação e agora essa tripleta sinaliza para o ribossoma de encerrar a tradução, ou seja, virou uma tripleta de stop, um codon de stop. O que se deveria observar, teoricamente, é uma proteína tronca, ou seja, incompleta. Deveria se observar uma proteína que contém os normais aminoácidos até esse codon de stop e deveria ser ausente os codões de stop restantes. Mas aquilo que se observa na prática, na maioria dos casos, quando se observa essa mutação, é a ausência total de proteína. Por quê? A nossa célula tem um mecanismo de evitar a produção de proteínas troncas. Quando um RNA está sendo usado para codificar uma proteína, esse RNA já é denominado RNA maturado.
RNA maduro. Ou seja, ele já sofreu o processo de splicing. Esse processo de splicing é facilitado, existem proteínas que facilitam esse processo. Essas proteínas são denominadas os Exon Junction Complex, um complexo proteico que fica nos limites entre os exons, e eles permanecem nesse RNA maduro. Enquanto o ribossoma vai lendo o RNA maduro, ele vai removendo esse complexo proteico que fica nos limites entre os exons. Caso ocorra uma mutação que gere um codão de stop, então o ribossoma iria parar a tradução antes de remover todos esses complexos proteicos. Se o ribossoma não remove todos os complexos proteicos, esses complexos proteicos do Exon Junction Complex conseguem recrutar mecanismos de degradação do mRNA que está sendo usado como base para sintetizar uma proteína. Então, eliminando o mRNA, graças às nucleases que foram recrutadas por causa desse complexo proteico, também se irá interromper a produção de proteínas. É o Nonsense Mediated Decay, esse processo que eu expliquei agora. Mas a gente também pode observar uma mutação que, ao invés de gerar um codão de stop a partir de um aminoácido, nós temos a mutação que gera um aminoácido a partir de um codão de stop. E nessa mutação, a célula também desenvolve mecanismos para degradar o mRNA, impedindo a produção de uma proteína anômala. Podemos observar também as mutações silenciosas, também denominadas mutações sinônimas. Ocorre quando, ao alterar um nucleotídeo de uma tripleta, não se altera o aminoácido codificado. E isso é possível por causa da propriedade que eu já citei previamente nesse vídeo. Por mais que uma tripleta codifique apenas um aminoácido ou o codone de stop, um aminoácido ou um codone de stop pode ser codificado por mais de uma tripleta. Ou seja, o material genético, essa propriedade dele se define degenerado. Então, ao alterar o aminoácido, irá manter o aminoácido na proteína e não iremos observar uma patogenicidade. Porém, em alguns casos, ao mudar um nucleotídeo, podemos alterar uma zona no material codificante que regula o splicing. E aí sim, nesses casos, nós iremos observar uma patogenicidade por causa da alteração da proteína final. As mutações também podem ocorrer por causa de inserimentos ou deleções de poucos nucleotídeos no genoma. Se elas ocorrem no material genético não codificante, muito provavelmente elas não serão tão patógenas. Mas se elas ocorrem na região codificante ou em zonas que são diretamente regulatórias de um gene, a patogenicidade dessas mutações aumenta. Temos principalmente dois tipos de mutações desse tipo. Aquelas que o inserimento ou deleção são múltiplas de 3 e aquelas que não são. As que são... Por que tem esses dois tipos? Porque o nosso ribossoma tem um quadro de leitura de 3 em 3 nucleotídeos do RNA mensageiro. E de 3 em 3 nucleotídeos é codificado uma informação. Quando ocorre o inserimento ou a deleção de 3 nucleotídeos contemporaneamente, ocorre assim o inserimento de uma nova informação ou a perda total de uma informação, porém preservando a informação que as outras tripletas estão querendo codificar, expressar. Então, ela é menos patógena, na média dos casos, do que as outras mutações que não são múltiplas de 3. Obviamente, nesses casos, você pode observar a deleção de um codone de stop, o inserimento de aminoácidos que vão desconfigurar um domínio catalítico, pode ocorrer, mas na média elas são menos patógenas. As outras mutações que são não múltiplas de 3, o que ocorre? O ribossoma vai ler de 3 em 3 nucleotídeos
Porém, ao inserir um número que não é múltiplo de 3, irá ocorrer o frame shift desse quadro de leitura. E isso muda totalmente o que deveria ser traduzido. Se ocorre a mudança total de aminoácidos, pode ocorrer a deleção de códons de stop, ou criar códons de stop prematuro. Isso acontece tudo de uma vez. É um caos quando isso acontece, os inserimentos ou deleções de nucleotídeos que não são múltiplos de 3 nucleotídeos. Um outro tipo de mutação são as mutações dinâmicas. E nós teremos uma aula exclusiva para esse tipo de mutações. Elas ocorrem em regiões do genoma que possuem tripletas de nucleotídeos repetidas. Caso essas tripletas se encontrem em zonas codificantes, essas mutações causam a expansão dessas tripletas. E de consequência, essa expansão em zonas codificantes pode causar tanto uma perda da funcionabilidade de uma proteína, quanto uma diminuição da estabilidade de um RNA. E isso irá causar uma patogenicidade. A minoria das mutações são vantajosas. Além dos exemplos que eu já citei no começo das aulas, como aquelas que ocorreram na evolução natural e aquelas que a gente pode observar na hemoglobinopatias, um interessante exemplo também é uma mutação que ocorre no gene CCR5. Esse gene codifica para um receptor celular que é utilizado pelo vírus HIV para conseguir entrar na célula. A gente pode observar às vezes uma mutação neste gene que é uma deleção de 32 nucleotídeos. E quando isso ocorre, 32 não é um múltiplo de 3. Então irá ocorrer um frame shift do código de leitura do mRNA que aquele gene irá codificar, quando esse mRNA for lido pelo ribossoma. Isso irá alterar totalmente a funcionalidade deste receptor. Alterando este receptor, o vírus HIV não consegue mais usá-lo para entrar na célula. Fazendo isso, com esta mutação, então, o indivíduo que a possui em homozigose possui uma proteção contra o vírus HIV. E até mesmo aqueles que possuem esta mutação em heterozigose, ou seja, apenas em um dos cromossomas do par que contém aqueles locos genéticos do gene CCR5, até os indivíduos que possuem essa mutação em heterozigose já possuem uma elevada proteção contra o vírus HIV mais do que a média da população. Podemos também observar a alteração de sequências maiores nos cromossomas. Eu estou falando de algo já analisado nas aulas sobre polimorfismo, que são os segmentos CNV, Copy Number Variations, ou seja, variações do número de cópias, que são aqueles segmentos que tem uma média de 2 desses segmentos por cromossomo. Se a gente encontra um, a gente provavelmente houve uma deleção. Se a gente encontra 3, provavelmente houve uma duplicação. Que é por isso, number variations. Varia o que a gente encontra, o número de segmentos que a gente encontra nos cromossomos. Caso esses segmentos, essa duplicação ou essa deleção ocorra em uma zona não codificante, muito provavelmente não será patológico esta variação. Mas caso essa variação desses segmentos ocorra duplicando ou deletando genes codificantes para a proteína ou para RNAs que possuem função, de uma vez deleta ou duplica esses genes, nós iremos observar a síndrome dos genes contíguos. E o fenotipo irá depender da função do gene que foi deletado ou duplicado. E também alguns genes possuem uma complexidade que, ao deletá-los todos de uma vez, o fenotipo que se observa é maior do que a simples soma de cada mutação, ou seja, a patogenicidade é maior do que a simples deleção ou duplicação teórica desse gene. É um efeito multiplicativo, já analisado em aulas de aneuploidias. Mas também existem aqueles genes que, ao duplicar ou deletar, o fenotipo
resultante não é multiplicativo, é uma soma simples, o fenotipo final. É a simples deleção ou duplicação desses genes. Porém, pode acontecer que essa variação dos números de cópias CNV não envolva vários genes de uma vez, e sim envolva apenas alguns exons. E aí irá depender se a variação ou se a duplicação ou a deleção foi múltiplo de 3 ou não. Se não, apenas iremos considerar a duplicação ou a deleção daquela quantidade de informação, se for múltiplo de 3. Se não for, iremos observar uma imensa desordem da deslocação do quadro de leitura do ribossoma naquela sequência traduzida. Esses segmentos CNV podem ser analisados através da técnica Array-C-de-Aka, que eu vou explicar melhor em outras aulas, caso eles envolvam vários genes de uma vez, ou seja, eles serão variações de segmentos bem grandes. Caso ele ocorra apenas no interior de alguns exons, a técnica Array-C-de-Aka não possui a precisão necessária para identificar uma variação de segmento tão pequena. Como se pode hipotizar após esta aula sobre mutações, onde analisamos diversos tipos de mutações, não basta dizer, tal gene sofreu uma mutação, logo como esse gene produz aquela proteína que realiza tal função, o fenotipo patológico resultante será tal. Para a gente hipotizar qual será o fenotipo de uma mutação, a gente tem que levar em consideração qual gene é, se foi em um gene ou em uma sequência regulatória do gene, se foi no gene, em qual estrutura do gene foi, em qual sequência do gene e, principalmente, qual mutação foi. Tem que levar em conta tudo isso. Por exemplo, a gente produz uma proteína denominada distrofina, que é uma proteína muito importante muscular. E o gene que codifica essa proteína é o maior gene que a gente possui, na ordem de milhões de bases. Ou seja, nesse grande pedaço do genoma de 2 milhões de bases, grande para um gene, a gente pode ocorrer muitas mutações nessas zonas. E uma mutação dessa proteína distrofina, caso patológica, irá causar a distrofia muscular. A gente tem principalmente dois tipos de distrofia muscular, a de Duchenne e a de Becker. A distrofia de Duchenne causa uma mutação frame shift, ou seja, altera o quadro de leitura do ribossoma, enquanto a mutação de Becker é uma mutação in frame, ou seja, respeita o quadro de leitura do ribossoma, não desregula toda a expressão do mRNA. Logo, a gente tem consequência no fenotipo que a distrofia de Duchenne é muito mais grave e já pode ser observada em idades jovens, enquanto a distrofia de Becker é mais leve e se observa apenas em idades mais avançadas. É isso aí, galera. Essa foi a aulinha sobre mutações. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like no vídeo, compartilha com os seus amigos e se inscreve no canal que vai falar tudo sobre medicina. E não se esquece, vira membro desse canal, assim você valoriza o meu trabalho e me incentiva a estar sempre produzindo essas videoaulas legais sobre ensino superior. Fui!